qual a sua avaliação sobre o programa Futuros? Bom, o programa Futuros é um projeto que o governo lançou em julho desse ano para as instituições federais de ensino superior, né, que inclui as universidades e os institutos federais e os Cefetes, que, né, segundo o governo, é um projeto que tem como finalidade fortalecer a autonomia financeira e administrativa dessas instituições, mas que, na nossa avaliação, carrega uma concepção de universidade, de ensino superior, né, que aproxima a universidade muito mais dos interesses do mercado do ponto de vista da formação dos estudantes, como também do ponto de vista da produção da ciência, da tecnologia. Ao mesmo tempo, é um projeto que, sob a consigna da autonomia financeira, tem como objetivo desresponsabilizar o governo, o Estado, né, com o financiamento público das instituições públicas de ensino superior, né, e, ao mesmo tempo, possibilitar que essas instituições busquem recursos junto à iniciativa privada, às empresas, né, configurando uma mudança no caráter público e gratuito dessas instituições no seu estatuto social, ou seja, né, é uma concepção de ensino superior como mercadoria, né, como mercado, ao invés de uma concepção de ensino superior como um bem social. E como é que essa visão mercadológica, como que ela pode ser prejudicial para a universidade pública? No que ela é prejudicial essencialmente? Bom, a universidade, por si só, é um lugar, como o próprio nome diz, de universalidade do conhecimento, né? Tanto que as universidades, de uma maneira geral, e especialmente a universidade pública, ela é fundada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E toda a produção do conhecimento, tanto do ponto de vista da formação dos estudantes, das estudantes, como da produção do conhecimento em si, da ciência, deveria ser, como instituição pública, voltada para atender às necessidades do público, ou seja, um conhecimento assentado nas necessidades da sociedade, como a gente chama de conhecimento socialmente referenciado nas necessidades da sociedade. Portanto, a universidade, como uma instituição pública, deveria produzir conhecimento para atender às necessidades da população no que tange aos problemas mais essenciais, como os problemas de saúde, os problemas da própria educação, os problemas de moradia, das desigualdades sociais, da violência, ou seja, os problemas sociais. Nesse sentido, se a universidade ela perde esse caráter de produção de conhecimento baseado nas necessidades sociais, que é o que ela tem feito, a universidade hoje é responsável, né, por cerca de 95% de toda a produção científica do país, e que tem oferecido, inclusive, resposta a esses problemas, né, da sociedade. Se ela perde esse caráter e ela assume um caráter mais mercadológico, ela vai passar a produzir conhecimento que interessa ao mercado, às empresas privadas. Portanto, esse conhecimento ele vai ser mais particularizado, né, de acordo com as necessidades desses entes. O que significa dizer que o conhecimento humano, o conhecimento humanístico, né, o conhecimento mais geral, como a gente chama, o propedêutico, o conhecimento também das ciências humanas, elas perdem, né, significado. Então, atrelar a formação ao mercado é atrelar, né, a formação do indivíduo às necessidades das empresas privadas que produzem um conhecimento e produzem uma ciência e produzir um produto especificamente para atender às necessidades de pessoas e de grupos de pessoas privadas, particulares, ao invés do atendimento das necessidades universais. Até setembro desse ano, 26 universidades já haviam rejeitado o Futuros.
Na tua avaliação, o que representa esse quadro e como a categoria docente brasileira tem avaliado esse programa? Bom, desde quando o Futurice foi lançado como projeto em julho, né, desse ano, houve uma movimentação importante das entidades da educação nacional, do ANDES, Sindicato Nacional, e das outras instituições também da base das universidades, como a FASUBRA, o SINASEF, as entidades estudantis como a UNE, a UBS, a FENET, a NPG dos pós-graduandos, no sentido de dialogar com a comunidade universitária, dialogar com a população sobre o significado desse projeto e buscar, evidentemente, um apoio para o projeto de universidade que a gente defende, uma universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, em oposição ao projeto Futurice. E nós tivemos uma resposta muito importante dos mais variados setores da universidade e da população também. Então, na universidade, esse quadro hoje ele já chega a mais de 30 instituições que, ou por meio de assembleias da comunidade universitária, ou por meio de declarações dos órgãos de administração da universidade, se declararam contra o Futurice. Ao mesmo tempo, e combinado a isto, ocorreram várias manifestações de rua, por conta dos cortes, né, que motivaram essas manifestações, mas também que incorporaram a pauta de luta contra o Futurice, e que a sociedade respondeu positivamente a este chamado, né, para as ruas. Então, a gente acha que a população, de uma maneira geral, ainda não está ciente do projeto, da existência dele e do seu significado, mas no interior das instituições de ensino superior há muita discussão sobre ele e há muita rejeição também. E a gente espera que essa rejeição ela se amplie cada vez mais, se transforme em luta contra o projeto e em defesa da universidade pública. Para finalizar, o que o ANDES, enquanto sindicato nacional, tem feito concretamente para combater o avanço do Futurice, para enfrentar esse programa? Bom, então, no conjunto das lutas, né, nós temos a luta contra o Futurice. Então, nós iniciamos o ano de 2019 fazendo várias iniciativas, né, em defesa da universidade pública, que desde o início, logo quando o governo assumiu, junto com o primeiro-ministro, passou a atacar a universidade pública, descaracterizando, né, a universidade como um lugar da produção do conhecimento, né, atacando os professores e as professoras, buscando criminalizá-los e criminalizá-las por meio da ideologia do Escola Sem Partido. Então, assim, desde o início do ano a gente vem organizando essa luta para fazer a defesa da universidade como um lugar que tem um papel social importante de produção do conhecimento para a sociedade, né, e essa luta depois se intensificou também com os cortes que foram anunciados, que chegaram a 6 bilhões de reais para toda a educação, né, e em seguida com o anúncio do Futurice. Então, o que é que o ANDES vem fazendo? Nós constituímos um fórum das entidades nacionais da educação desde o início do ano, que reúne todas as entidades nacionais da educação, ANDES, FASUBRA, SINASEF, CNTE, UBS, UNE, FENET, a NPG, para discutir os rumos da luta. E a partir dessa articulação, nós fizemos todas essas manifestações que começaram a ocorrer a partir de maio. O 15M, o 30M, o ato em julho, no dia 12 de julho em Brasília, por ocasião do Congresso da UNE e do CONAD do ANDES, o ato de agosto, as mobilizações dos dias 2 e 3 de outubro, né? Soltamos vários materiais de propaganda, explicando o significado dessas medidas, né? Do Futurice especificamente. Então, tem muita produção de material. Há uma campanha que o ANDES vem fazendo, que é uma campanha midiática nas redes sociais, com produção de cards, de folder, de adesivos, camisetas, e há toda uma orientação do ANDES para a sua base por meio de circulares, relatórios, notas técnicas da Assessoria Jurídica Nacional, explicando o significado de todas essas medidas.
Ao mesmo tempo, há uma articulação mais ampla também no chamado Fórum Sindical Popular de Juventudes de Luta em defesa dos direitos e das liberdades democráticas, que é um fórum que o ANDES está construindo com várias outras entidades do movimento sindical, popular, estudantil, da educação, né, em defesa dessas duas pautas, da pauta dos direitos e da pauta das liberdades democráticas, né, e que vai, inclusive, realizar um seminário agora nos dias 14 e 15 de dezembro em São Paulo, né, e um outro espaço é o Fórum dos Servidores Públicos, tanto no FONASEF como na Quinesf, que está sendo rearticulada e que vai realizar um seminário agora no dia 21 de novembro em Brasília para discutir todos esses ataques sobre os serviços públicos e os servidores e as servidoras, né, os servidores públicos, as servidoras públicas, e sobre a educação. Então, há muitas iniciativas em várias frentes, mas é muito importante que essas iniciativas nacionais, elas se repercutam, né, possam se repercutir também nos âmbitos locais a partir da organização de base por local de trabalho.